Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo a gente vai ler o capítulo 16 da primeira carta a Coríntios. A coleta para Jerusalém. Quanto à coleta em favor dos santos, segui-vos também as normas que tracei para as igrejas da Galácia. Todo primeiro dia da semana, cada qual separe livremente o que tenha conseguido economizar, de modo que não se espere a minha chegada para então recolher os donativos. Quando eu chegar, mandarei com cartas de recomendação aqueles que tiverdes escolhido para levarem a Jerusalém os vossos donativos. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Chegarei entre vós, passando pela Macedônia, pois pretendo atravessá-la. Possivelmente ficarei convosco algum tempo, ou mesmo passarei o inverno aí entre vós. Assim podereis prover-me do necessário para prosseguir viagem. Desta vez, não quero ver-vos apenas de passagem. Espero poder ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Permanecerei em Éfeso até Pentecostes, pois aqui se abriu para mim uma porta larga e promissora, e os adversários são muitos. Se Timóteo chegar aí, cuidai que ele esteja entre vós sem nada a temer, pois como eu, ele trabalha na obra do Senhor. Que ninguém o menospreze. Pelo contrário, provede-o do necessário para uma viagem tranquila de volta. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti com ele que fosse com os irmãos fazer-vos uma visita. Mas no presente momento, ele não quis de modo algum. Irá quando lhe parecer oportuno. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, e vosso proceder seja todo inspirado no amor. Ainda uma recomendação, irmãos. Conheceis a família de Estéfanas, e sabeis que eles são as primícias da Acaia, e como se devotaram ao serviço dos santos. Respeitai pessoas assim, tão dedicadas, bem como todos os que colaboram e se afadigam no mesmo trabalho. Alegro-me com a presença de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles supriram a vossa ausência, tranquilizando o meu espírito e o vosso. Sede reconhecidos a tais pessoas. Saudação e votos. As igrejas da Ásia vos saudam a Aquila
e Prisca, bem como a igreja que se reúne na casa deles, saúdam-vos efusivamente no Senhor. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. A minha saudação escrevo-a de próprio punho. Eu, Paulo, se alguém não ama o Senhor, seja excluído. Maranata, vem, Senhor. A graça do Senhor esteja convosco. Amo-vos a todos no Cristo Jesus. Então, a coleta para Jerusalém, que foi o texto que a gente leu, depreende-se que existe um lado de reconhecimento para tudo que é coletado, né? E esteja em qual instância da relatividade posicionada pelas organizações de trabalho, né? Existe uma energia por trás, né, daquilo que é carregado, daquilo que é objetivo de transformar, de utilizar, né, na arte utilitária das coisas para o bem. E nós somos essas coisas e nos sacrificamos para essas coisas, pois a fé, a esperança, a graça vem desse ou dessa oferenda de sorte, né? Esse mistério que de uma hora para outra fez luz, de uma hora para outra fez a natureza de uma maneira muito escalonada. Então a gente tem escalas de utilidade para tudo que coletamos e essas escalas nos dão uma forma de melhorar cada vez mais o objeto coletado no sentido de apropriar dele. E isso está descrito pela nossa apropriação, né? Então podemos nos apropriar e melhorar em apropriação. Na verdade, somos essa palavra viva, somos esse verbo em reencarnação, somos Jesus na segmentação de seus conselhos, ou seja, na sua arte de escalonar propositadamente o bem na perspectiva do objeto coletado. E esse objeto representa o Criador, o Pai, aquele que fez vida em tudo, ou utilidade em tudo, até que seja Cristo, né? Ou seja, entendido por todo ser vivo, na maior particularidade do ser, no sentido da relação espiritual que o ser se banha no empreendimento de se movimentar, de se conquistar em associação de bem para ter os modos de controle e se manter nesse céu de aprimoramentos escalonantes da natureza em graça dos seres que estão em busca de conhecer cada vez mais esse aprimoramento. E não há como provar o contrário, sempre há como aprimorar.
Não há como chegar no fim, isso é infinito, né? E isso nos apresenta a Deus, porque isso nos dá propósito, satisfação de estar vivo praticando a coleta. Então existe coleta em tudo, né? Desde o pequeno ponto representativo em uma imagem até na imagem em si e na reação que ela emana coletar, né? Em reações, em associações de contrações orgânicas das quais se empreendem, né, nessa configuração de elevar essas linguagens, essas deformações em natureza no sentido do processamento, né? Porque o processamento consegue nos dar a admiração que nos rende em administração dos impossíveis que se tornaram pulsos e radiativamente nos fez coordenar em harmonia para o nosso bem e o bem de todos os seres, né? Então justamente disso que se trata, né? Coleta em favor dos santos, servi-vos também as normas que traçai para as igrejas. Então existe coleta em tudo que você já não age em perspectiva de coleta. Então existe o seu lado de variabilidade de nascimentos, de sementes. E isso conecta as pessoas em expulsar uma variabilidade de sentidos para se manter sentindo algo que lhe capacitou, lhe profissionalizou sentir eminentemente, no sentido de estar nas alturas dos sentidos em relação à variância que aplica na sua função de plantar, né? Plantar para colher, né? Então você planta essa profissionalidade para colher ou se manter colhendo reações que são elevadas a um grau de sentimento profundo, né? Então, a ganância ela não consegue cooperar com o profissional, porque o profissional sabe que ele deve doar para continuar prosperando a profissão, para continuar aprimorando o estar de si. Porque se ele sobrecarrega-se de aprimoramento, ele não consegue ver o novo ou o inovar do aprimoramento. Por isso é um dever do profissional, aquele que consegue entender o que é profissão, doar para que a sua profissão continue gerando vidas em possibilidades de enaltecer e manter a graça desse aprimoramento. São esses profetas que Jesus conciliou na multiplicidade, né? Ou seja, no mistério do milagre para as nossas vidas. Então, Pedro, Marcos, Lucas, João, Mateus, isso e aquilo, todos possuem essa consciência na integrabilidade profética de dizer que em todo e qualquer tempo de vida necessitam de seguir Jesus pela intermediação do aprimoramento profético
que esses profetas conciliaram na inscrição da Bíblia para mantê-la em aprimoramento. E aí temos pedras, temos árvores, né, madeiras, temos alianças, temos distanciamentos ou de certa forma toda a natureza trabalha para esse par pela relação ímpar que encontram nas suas anotações de caça, busca de alimento. E a caça ímpar, né, ou seja, ímpar, imprime aquilo que desequilibra, que ímpar realiza o ser em sensação grandiosa de estar na vida operando a graça de se alimentar com o poder da caça que lhe é proveniente. Quando a pessoa se mantém em par, ela consegue a paz e mantém a sua cadência harmônica de imprimir em si mesmo e em todos aqueles que o amam o aprimoramento de ser e estar diante de si mesmo nesse amadurecimento e com garantia de que está indo no caminho certo do bem a si, que pode conduzir amor aos próximos. Mas essa relação se tornou muito difícil atualmente, porque estamos contaminando uns aos outros de uma forma que a gente sinceramente não tem noção. Às vezes as pessoas, elas dentro da sua automaticidade de acreditar, né, que está dentro da sua performance bacana, né, ela às vezes atrapalha muitas coisas pelas vírgulas mal colocadas, pela falha comunicativa em relação ao meio. É um vírus, é um dano, é um intruso, é uma consciência maior, é um plano de denotações, né, que desmembram, né, desvirtualizam os seres para a realidade, né, convidam os seres para focarem para a realidade, porque atualmente as pessoas estão muito atentas à adrenalina em si mesmas, né, no sentido virtual da passagem. E aí o que acontece? A virtualidade do ser, de cuidar desse rio de composição nervosas, no sentido de impulsos elétricos que o cérebro desencadeia a partir das sensações neuromodulantes, ou seja, cadeias sinápticas em descontrações regionais cerebelares. Essa viagem, né, fisiológica, ela se atrela a um julgamento que o ser humano não deveria estar alienado em capacidade para dizer que tem poder para isso. O tempo dela não era para poder julgar aos outros, pois ninguém tem esse poder a não ser a Deus. E se tem alguma coisa que é preciso, é o julgamento do próprio tempo
sobre a condenação que a pessoa vai sofrer em reação das associações que ela empreende-se ao realizar tais ações. Então, ninguém precisa se meter à condutância de estar, né, sobre inteligência ou entendimentos a mais para julgar em contaminância aquilo que se diz profissional ou se diz interessado ou se diz condicionado para isso, pois esse dizer é uma mentira. Não funciona para os filhos de Deus. Não funciona. E isso deixa as pessoas com medo, pois elas começam a julgarem e ser julgados. Só que existe uma diferença de julgar da alma para um dano, para uma determinância no sentido funcional, e existe uma diferença dessa para também você colocar as observações para o seu próprio refletir, né? Ou seja, quando você observar as coisas, que seja para refletir sobre a coleta dessas relações e não para julgar. Isso é colher, é refletir, né? E não julgar. Julgar não é coletar. Coletar é refletir, é encontrar nova prosperidade, novo escalonamento de aprimoramento de si para o meio em relação de conscientizar-se perante o poder de passar adiante para a sua reprodutibilidade, para os seus descendentes, para aqueles que o amam, para o seu filho. Então isso é valioso, tá certo? E por isso precisamos aprender. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!